Chamo-me Albertina Monjana, esse é o grupo número 3. Vamos falar da determinação de regiões dos Estados Unidos com menor número de restaurantes fast food. Temos a nossa agenda, a introdução, os objetivos, as metodologias, marcos teóricos, descrição do problema, proposta da solução. Temos também o algoritmo usado para mineração, procedimentos para mineração, discussão de resultados, demonstração prática, conclusões, recomendações e referências bibliográficas. Temos como a nossa introdução, nós sabemos que nos dias de hoje o conhecimento tem sido um dos mais importantes recursos de uma organização, tomando possível toda a decisão inteligente que leva à resolução de um determinado problema. O presente trabalho é relacionado à resolução de problemas de agrupamentos dos fast food restaurantes dos Estados Unidos da América por região, usando a técnica de mineração de dados, que vai consistir numa descoberta de conhecimento em base de dados, transformando dados brutos em informações relevantes e conhecimento útil. Temos como objetivo geral a determinação das regiões dos Estados Unidos com menor número de restaurantes fast food. Os objetivos específicos: realizar o pré-processamento dos dados, usar técnicas de mineração de dados para a segmentação, que é o agrupamento dos mesmos, usar a ferramenta WECA para a auxiliação na mineração dos dados e visualização dos resultados da informação. Analisar também os resultados obtidos. Usamos a metodologia de trabalho usada foi a consulta a manuais e livros, pesquisa na internet. A metodologia do grupo foram reuniões em grupo e divisão de tarefas. Aqui é o Mazembe Dersi. Aí vou falar de uma parte do marco teórico, dando continuidade, dizer que na base do conhecimento fizemos a definição de dados ou conhecimentos acumulados sobre um determinado assunto, que consiste no conhecimento de informações que podem ser utilizados para solucionar certos problemas apresentados pelo cliente, por meio de ferramentas e sistemas próprios para a sua implementação. Na parte que tange a mineração de dados, consiste em um processamento não trivial de identificação de novos padrões válidos. Aqui, dando continuidade com o marco teórico, temos o processo de mineração de dados, que temos aqui a apresentação da nossa figura, que ilustra todas as fases e etapas da mineração de dados. Em que consiste as etapas da mineração de dados? Por exemplo, se tivermos uma base de dados com tabelas, primeiro temos, nesse caso, de limpar os dados, em seguida fazer a integração dos mesmos, que consiste na associação dos dados pertinentes e depois efetuar a seleção na qual iremos definir quais dados são necessários. Para efetuar a mineração e fazer a transformação dos dados, é necessário, a posterior, que os dados sejam analisados de forma a obter resultados no qual atendem à necessidade, nesse caso para obtermos o nosso resultado final, que nesse caso permitindo que se resolva assim o problema que foi nos exposto, nesse caso que no final teremos a proposta e os resultados pertinentes. Francisco Rubansano, vou falar das técnicas de mineração de dados. Dizer que existem várias técnicas de mineração de dados, dentre elas a classificação, a estimativa, a associação, a segmentação e a sumarização. Dizer que a classificação é uma das técnicas que consiste em determinar que grupos de entidades já classificados anteriormente em um objeto que apresenta mais semelhanças. A estimativa é uma técnica de mineração que é usada para definir o valor para alguma variável contínua desconhecida. Um exemplo de
de estimativa seria poder ser, um exemplo de estimativa seria estimar quantos filhos uma determinada mãe pode ter daqui a alguns anos. A segmentação consiste em particionar um grupo heterogêneo em vários subgrupos ou mais grupos heterogêneos. A associação é usada para determinar quais itens tendem a ser adquiridos juntos em uma mesma transação. Seria o caso de, numa carinha de um shopping, ver quais produtos costumam estar juntos, são levados juntos sempre. A sumarização consiste em encontrar uma descrição compacta para um subconjunto de dados. Temos as ferramentas de mineração existentes. Temos o Clementine, o Weka, o Rack Data Meeting, o Key-Chain Analytic Framework. Dizer que o nosso grupo usou o Weka, sendo que esta é uma das melhores ferramentas livres usadas disponíveis para mineração. Possui uma série de algoritmos para tarefas de mineração. Os algoritmos comportados pelo Weka são os algoritmos comportados ou fornecidos pelo Weka para o pré-processamento são a classificação, a regressão, agrupamento, regras de associação e visualização. Temos aqui outros, como o Clementine, que poderão ver mais na descrição do trabalho. Dando continuidade, aqui é no Nguyen Chen Francisco. O nosso grupo teve como base de dados o Fast Food Restaurant Across America, que é uma base de dados que contém localizações de restaurantes que fazem fast food em torno da América. Então, com base nesses dados, o grupo pretende encontrar qual é a região que possui menos restaurantes fast food. Então, com esses dados, por exemplo, um potencial cliente ele poderá, com base nesse conhecimento, optar por essa região, já que possui menos restaurantes. A nossa base de dados possui os seguintes atributos. Temos city, que indica qual é a cidade que se localiza um determinado restaurante. O country é o país que em todos os restaurantes terá o mesmo país que os Estados Unidos. A latitude, que é a latitude do próprio restaurante. Longitude, também referenciar a longitude do próprio restaurante. O name quer dizer que referencia o nome do próprio restaurante. O postal code, que é o código postal. A província, essa aqui vai indicar qual é a província em que o restaurante se situa. Esse vamos usar para fazer o estudo do nosso caso. Também temos o website, que é já a página web do caso o próprio restaurante possui. E por fim temos o address. Em proposta de solução, já que nós temos a localização dos restaurantes, a base de dados ela apresenta locações de forma não ordenada. Então nós podemos fazer o agrupamento dos restaurantes por província. E daí, com esse agrupamento, nós vamos verificar qual é o agrupamento que possui menos listas de restaurantes. Então aí podemos concluir que é essa província que possui menos restaurantes. E o algoritmo que foi usado para fazer o agrupamento, nesse caso, foi o K-means, o Simple K-means. Ele faz uma classificação automática que não precisa de uma supervisão humana, ou seja, não precisa de uma pré-classificação existente. Ele vai analisar os dados e depois fazer uma classificação dos mesmos. Darei continuidade ao meu colega. Sim, eu aqui é o Breno Color. Falarei dos procedimentos para a mineração aplicadas pelo grupo no desenvolvimento do trabalho. Dizer que, como princípio, começamos por limpar a base de dados, que é uma das primeiras tarefas feitas no processo de mineração de dados. E essa limpeza consistiu em eliminar linhas que não continham valores
completos ou valores credíveis, e também assim como a eliminação de alguns atributos desnecessários, como o postal code e os websites. Também neste quesito fez a seleção dos dados e não fez a integração, pois o trabalho não necessitava de conteúdos externos como base de dados externas para fazer a sua ligação, né? E no final do processamento fez a transformação dos dados. Feito o processamento, prosseguiu-se com a mineração propriamente dita, isto em Weka. Então, essa mineração, tendo os dados limpos, fez essa mineração, como mencionado pelo colega anterior, em que se baseou no atributo província, em que, definindo o atributo província como a classe principal, criou-se um conjunto de classes que pode ser visto nesse slide, em que temos 52 classes, estes que vão determinar o grupo, que vai determinar o grupo em que estarão contidos os restaurantes, para assim podermos determinar, com base no tema, as províncias com menor número de restaurantes. Então, a seguir temos a discussão de resultados, né? Em que, feito essa mineração em Weka usando o algoritmo K-means, constatou-se que as províncias, como podemos ver, as províncias com o menor número de províncias, descrito aqui nessa segunda linha, vai dizer que será uma província com maior oportunidade de fazer negócio, né? Com maior probabilidade de sucesso para uma determinada empresa. A seguir, darei continuidade, darei espaço ao meu colega para fazer a demonstração prática. Aqui é o Decumbi. Vamos para a nossa demonstração prática. Primeiro vamos abrir o Weka. Tendo o Weka aberto, podemos perceber que nas aplicações temos a primeira opção que é o Explorer, que será a opção usada por nós. Vamos clicar na opção e vamos abrir a nossa interface gráfica do Weka. O primeiro passo é carregar a base de dados. O grupo preparou a base de dados, que está guardada num diretório específico. A nossa base de dados, por questões de facilidade, foi gravada pelo formato padrão do Weka, que é o ARFF. Como vimos, a base de dados está limpa, por isso não deu nenhum problema. Podemos ter os nossos 6 atributos que foram apresentados durante a apresentação e vamos usar a província, o province, para segmentar os nossos dados. Isto quer dizer, vamos usar o province ou a província para dividir o grupo homogêneo em várias classes heterogêneas. Para isso, nós vamos para a primeira aba da nossa aplicação, onde está escrito Cluster, que é a parte da segmentação. Onde tem um cluster, vamos escolher o nosso algoritmo. O nosso algoritmo é o último, o Simple K-means. Depois de escolher o algoritmo, nós vamos clicar ao lado do Choose, onde nós vamos ter a configuração geral do nosso algoritmo. Onde nos interessa alterar é o num clusters, que é o número de classes que nós vamos usar. Já havia sido mostrado que o grupo optou por usar 52 clusters, que vai nos dar grupos mais homogêneos em relação ao nosso problema.
Depois disso, nós vamos escolher qual é o atributo que vai ser usado como o principal para poder segmentar, é a província. Isto, clicamos no Ignore Attributes. Vamos ignorar os que nós não queremos, vamos ficar com o principal. E vamos ao último passo, que é o final, que é inicializar. Depois disso, o ECA já processou, podemos ter já a oportunidade de fazer uma análise dos nossos dados. A primeira coisa que vamos destacar é que ele pega todas as nossas províncias e vai dividindo em clusters. Por exemplo, nós podemos perceber que o Nova York ficou no cluster 12, assim sucessivamente para as outras províncias que temos na nossa base de dados. Nós temos duas maneiras de fazer a leitura dos nossos dados. A primeira vem na forma horizontal, que vem o atributo, província, e vem a divisão de cada cluster como está e cada número de fast foods que nós queremos. Este momento é o momento de fazermos a leitura de todas as instâncias que temos. Então, a menor é a que será usada para dar a resposta que nós precisamos para o nosso dado. Neste caso, o cluster 44 é que apresenta o menor número de fast foods, que é o 4. Então, isso já nos dá uma resposta. Se nós quisermos investir em alguma franquia que ofereça fast foods, nós vamos pegar o cluster 44, vamos associar aqui província é, tem esta determinação, e daí nós já sabemos que é fácil agrupar de acordo com a província, e nós vamos saber que esta província é que tem a maior necessidade de ter fast food restaurant nela. Voltando à nossa apresentação, em jeito de conclusão, nós conseguimos obter todos os objetivos que haviam sido delimitados para a elaboração deste trabalho. Tivemos um grande auxílio da ferramenta WECA que possibilitou-nos ter acesso aos dados estudados. Durante a etapa de descoberta do nosso conhecimento, nós percebemos que é muito importante primeiro optar pela limpeza dos dados. Nem sempre nós vamos encontrar uma base de dados que esteja limpa, por isso é necessário termos o tempo de fazer uma coleta precisa de toda a informação que será usada na base de dados. Nós temos uma recomendação muito mais quanto à natureza e à complexidade dos potenciais problemas. Então, durante a hora de obter esse conhecimento, é necessário que se faça um levantamento bem definido de todos os aspectos descritivos do problema no qual se deseja resolver. Estas são as referências bibliográficas que foram usadas para a elaboração deste trabalho. Então, com mais tempo, pode-se fazer uma pesquisa, são fontes fiáveis. E obrigado pela atenção dispensada.